Você não vai acreditar no que vamos mostrar hoje. Veja o impressionante antes e depois dos atores da novela Terra Nostra. Prepare-se para descobrir como alguns dos ícones da novela mudaram ao longo dos anos, incluindo aqueles que infelizmente já nos deixaram. E os bastidores polêmicos que ninguém comentou, desde disputas entre atores, segredos de bastidores, histórias de rivalidades, brigas escondidas e até fatos que chocaram a equipe da produção. Vamos revelar transformações físicas, mudanças de carreira e momentos que marcaram para sempre a memória da televisão brasileira. Se você gosta de descobrir o lado oculto da fama, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Sua inscrição é fundamental para que o YouTube entenda que nosso conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas. Se puder apoiar ainda mais o canal, use o Super Thanks, e se não puder, apenas comente abaixo qual foi a revelação que mais te surpreendeu. Fique atento até o final porque a última revelação vai te deixar realmente impactado. Você vai se surpreender com o antes e depois de atores que fizeram história, incluindo detalhes que poucos ousaram mostrar. Então continue assistindo para não perder nada desse mergulho polêmico e misterioso no universo de Terra Nostra. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes interpretou Gomercindo aos 50 anos na trama, um personagem que se tornou icônico na televisão brasileira. Um grande fazendeiro de café de caráter rígido, exigente e muitas vezes implacável, que refletia as complexidades sociais e econômicas da época, mostrando ao público tanto a força quanto as fragilidades de um homem que construiu sua riqueza com trabalho árduo e disciplina, casado com Maria do Socorro, que representava a tradição e as pressões sociais de seu tempo em um relacionamento marcado por deveres, expectativas e tensões familiares. A interpretação de Fagundes trouxe uma intensidade dramática rara, capturando nuances emocionais e psicológicas de um homem dividido entre o amor pela família e a necessidade de manter seu poder e autoridade. Gomercindo se tornou um símbolo de liderança, ambição e humanidade na ficção brasileira, e o desempenho de Fagundes contribuiu para consolidar sua reputação como um dos maiores atores do país. Ao longo de sua carreira, o ator continuou equilibrando trabalhos na televisão, teatro e cinema, mostrando versatilidade, comprometimento e paixão pela arte de interpretar. Sua entrega à personagem fez com que o público se conectasse profundamente com a história, admirando tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. E Gomercindo permanece como um dos personagens mais lembrados e respeitados da dramaturgia nacional. Débora Duarte. Débora Duarte deu vida a Maria do Socorro, uma esposa submissa e sofredora que enfrentava a pressão social e familiar por não conseguir dar um filho homem ao marido. Na época da novela tinha 49 anos e atualmente está com 75 anos. A personagem refletia questões complexas de gênero e tradição, mostrando os dilemas de mulheres em contextos familiares rígidos. Sua atuação trouxe sensibilidade e autenticidade à trama, explorando a dor, o amor, a esperança e a resignação de uma mulher que lutava para encontrar seu lugar dentro de uma família e de uma sociedade cheia de expectativas. Maria do Socorro se tornou um símbolo de perseverança e humanidade, mostrando ao público que a força das mulheres muitas vezes se manifesta silenciosa e com dignidade. A interpretação de Débora Duarte foi marcada por detalhes sutis, olhares, gestos e emoções que construíram uma personagem rica, crível e memorável. Raul Cortez. Aos 67 anos, o inesquecível Raul Cortez interpretou Francesco Magliano, um fazendeiro correto, rico e influente que representava a força, o esforço e a determinação dos imigrantes no Brasil. Francesco era um personagem que encarnava valores como ética, trabalho árduo, liderança e justiça. Sendo ao mesmo tempo humano em suas falhas e emoções, suas decisões impactavam toda a comunidade ao redor, refletindo os conflitos sociais, familiares e econômicos de sua época. A interpretação de Raul Cortez foi marcada por uma profundidade emocional única, transmitindo com precisão os dilemas internos de um homem que equilibrava ambição, responsabilidade e relações pessoais complexas. Seu olhar, postura e expressões construíram um personagem memorável, que conquistou o público e a crítica. Raul trouxe autenticidade, autoridade e carisma a Francesco, fazendo dele um ícone da dramaturgia brasileira. Infelizmente o ator nos deixou em 2006 aos 73 anos, mas sua obra permanece viva, servindo como referência de profissionalismo, talento e dedicação. E Francesco Magliano continua sendo lembrado como um dos personagens mais impactantes e admirados da televisão nacional, eternizando Raul Cortez como um dos maiores atores da história do Brasil.
Ângela Vieira. Ângela Vieira viveu Janete aos 47 anos, esposa de Francesco e uma das principais vilãs da trama, conhecida por suas ações cruéis e maquiavélicas, como roubar o bebê de Juliana, manipular membros da família e criar conflitos que se tornaram pontos centrais da narrativa. Janete era uma mulher complexa, cujo comportamento revelava camadas de insegurança, ambição, desejo de poder e frustração pessoal, transformando a vilã em alguém que, apesar de odiada, despertava curiosidade e fascínio no público. Ângela Vieira trouxe à personagem uma presença de cena magnética, conseguindo equilibrar frieza e sensibilidade, fazendo com que cada gesto, olhar ou sorriso transmitisse intenções ocultas, medos e estratégias de controle. Sua interpretação permitiu ao público compreender os motivos que moldavam as ações de Janete. Tornando-a mais humana e tridimensional, a atriz investiu em detalhes sutis de expressão, entonação de voz e postura corporal para criar momentos de tensão, suspense e até certa empatia, mostrando que vilania e vulnerabilidade podem coexistir em uma mesma personagem. Atualmente com 73 anos, Ângela Vieira mantém-se ativa artisticamente. Juan Alba. Juan Alba interpretou Josué, um personagem repleto de camadas emocionais e morais, que inicialmente se aproxima da família de Janete com a intenção de se vingar, mas que acaba se apaixonando por ela, criando um conflito interno intenso que molda toda a trajetória da novela. Josué representa a luta entre justiça pessoal e sentimentos humanos, a capacidade de amar mesmo diante de rancor e traição, e a possibilidade de transformação através do contato com o outro. Na época da novela, Juan Alba tinha apenas 24 anos, mas sua maturidade interpretativa surpreendeu público e crítica, conseguindo transmitir a complexidade emocional de um jovem que precisa lidar com decisões difíceis, arrependimentos e paixões proibidas. Sua atuação foi marcada por intensidade, autenticidade e carisma, conseguindo envolver os espectadores na jornada do personagem, fazendo com que cada cena fosse carregada de tensão, emoção e expectativa. O olhar atento, a postura corporal e a expressão facial de Alba permitiram que Josué se tornasse um personagem tridimensional. José Dumont. José Dumont deu vida a Batista, um funcionário de Gomercindo que vendia produtos superfaturados aos imigrantes, um personagem que explorava temas de ganância, ética, moralidade e sobrevivência, mostrando ao público as contradições da natureza humana e os desafios de viver em uma sociedade desigual. Batista não era apenas um antagonista, mas alguém cujas ações refletiam necessidades, desejos e limitações de um indivíduo tentando se afirmar em um mundo de injustiças. O ator tinha 49 anos na época, e trouxe à personagem autenticidade, profundidade e realismo, utilizando gestos, tom de voz, expressões faciais e linguagem corporal para construir uma figura convincente, cujas ações causavam conflito, reflexão e empatia. José Dumont conseguiu humanizar um personagem com comportamentos moralmente questionáveis, mostrando que mesmo aqueles que cometem erros são moldados por contexto, experiências e escolhas difíceis. A interpretação de Dumont também foi marcada pela capacidade de equilibrar intensidade dramática e sutileza, criando cenas memoráveis e momentos de grande impacto narrativo. Atualmente, aos 75 anos, após polêmicas judiciais e sua demissão da TV Globo, o ator cumpre pena em regime aberto, mas seu legado artístico permanece inabalável. Paulo de Almeida. Paulo de Almeida interpretou Toninho aos 32 anos, um dos funcionários mais fiéis e confiáveis de Francesco, cuja lealdade ultrapassava os limites do simples vínculo profissional, sendo visto pelo fazendeiro quase como um filho. Toninho era um personagem que representava valores universais de amizade, dedicação, honestidade e coragem silenciosa. Alguém que observava os acontecimentos da fazenda com atenção, oferecia conselhos, protegia os mais vulneráveis e se mostrava sempre presente nos momentos de crise. A atuação de Paulo de Almeida trouxe vida a esse personagem de forma marcante, mostrando sutileza na construção de emoções complexas, transmitindo através de gestos, expressões faciais e nuances de voz a integridade, o amor pelo trabalho e a devoção ao próximo. O público se identificava e admirava Toninho justamente por essa combinação de firmeza moral e sensibilidade, tornando-o uma figura indispensável dentro da narrativa. O personagem desempenhava um papel essencial nos arcos dramáticos da trama, muitas vezes servindo como mediador, confidente e apoio emocional de Francesco e de outros personagens, o que exigia do ator não apenas presença de cena, mas também a capacidade de se adaptar às diferentes camadas emocionais e situações complexas. Atualmente,
Aos 58 anos, Paulo de Almeida segue ativo no meio artístico, participando de séries, filmes e produções teatrais. Sua carreira é marcada por versatilidade, consistência e dedicação. Toninho permanece como uma das interpretações mais emblemáticas de sua trajetória, sendo lembrado pelo público como um símbolo de fidelidade. Antônio Calone. Antônio Calone viveu Bartolo, um imigrante italiano que chegou ao Brasil carregando sonhos, memórias e a esperança de um futuro melhor. Buscando se estabelecer e conquistar dignidade em um país cheio de desafios e oportunidades, Bartolo era um homem marcado pela perseverança, coragem, lealdade e profunda humanidade, que se tornava amigo e aliado de Mateu, enfrentando dificuldades, injustiças e dilemas morais que testavam sua força interior e seu senso de justiça. O personagem representava experiência, o sacrifício e a luta dos imigrantes que contribuíram para a formação econômica, social e cultural do Brasil. Sua trajetória na trama mostrava a construção de vínculos de amizade, respeito e solidariedade em meio a adversidades. A interpretação de Antônio Calone trouxe autenticidade e profundidade emocional ao personagem, combinando habilidade técnica, expressividade e sensibilidade, explorando cada nuance do comportamento de Bartolo, desde suas esperanças e frustrações até suas decisões mais difíceis, tornando uma figura tridimensional, complexa e memorável. A presença de Calone em cena transformava cada diálogo e ação do personagem em momentos de grande impacto narrativo, permitindo ao público se envolver emocionalmente e refletir sobre temas universais como coragem. Lu Grimaldi. Lu Grimaldi interpretou Leonora aos 45 anos, esposa de Bartolo e trabalhadora dedicada na fazenda de Francesco. Uma mulher que representava a força silenciosa das mulheres imigrantes e a capacidade de resistir e se reinventar em meio às adversidades. Leonora era uma personagem que, apesar de sua posição aparentemente subordinada e de seu trabalho árduo como empregada, carregava uma presença moral e emocional imensa dentro da narrativa, demonstrando resiliência, empatia, inteligência emocional e sabedoria prática, atributos que a tornavam indispensável para o funcionamento da fazenda e para o equilíbrio das relações entre os personagens. Lu Grimaldi trouxe à personagem uma profundidade impressionante, utilizando toda a experiência acumulada ao longo de sua carreira de mais de 50 anos para dar vida a uma mulher real, crível e tridimensional. Explorando nuances de comportamento, gestos e expressões que revelavam o orgulho, o amor, a frustração e a esperança de Leonora, a atriz conseguiu transmitir ao público tanto a força quanto a vulnerabilidade da personagem, mostrando que a grandeza de uma mulher não está apenas em sua posição social ou poder, mas na forma como enfrenta desafios, cuida de sua família e mantém sua integridade diante das injustiças. A interpretação de Lu Grimaldi destacou-se pela sutileza emocional, pela autenticidade e pelo carisma natural, permitindo que Leonora fosse lembrada como uma figura central da história, uma personagem cuja humanidade ressoava com espectadores de todas as idades e contextos. Atualmente, aos 71 anos, Lu Grimaldi continua ativa em sua carreira artística, participando de trabalhos na televisão, teatro e cinema, consolidando uma trajetória exemplar, marcada por dedicação, talento e consistência. E Leonora permanece como uma das suas interpretações mais memoráveis, refletindo a habilidade da atriz de construir personagens complexos, ricos em emoção e impacto cultural, cuja lembrança continua viva na memória do público brasileiro, mostrando que personagens aparentemente secundários podem exercer influência profunda na narrativa, inspirar empatia e se tornar inesquecíveis na história da dramaturgia. Odilon Wagner. Odilon Wagner viveu Altino aos 44 anos, grande amigo de Gomercindo e pai de Augusto, um personagem que combinava força, integridade e sabedoria, representando os valores da amizade verdadeira, do respeito às tradições e da responsabilidade familiar. Altino era alguém cuja presença transmitia segurança e confiança aos que estavam ao seu redor, mas também carregava conflitos internos, dilemas morais e emoções profundas, características que tornavam o personagem tridimensional e altamente memorável. A atuação de Odilon Wagner trouxe intensidade, autenticidade e sensibilidade, conseguindo equilibrar momentos de autoridade com gestos de ternura, presença silenciosa com expressões carregadas de emoção e diálogos carregados de significado. O público conseguia perceber a complexidade de Altino, sua luta para proteger a família, seus laços de amizade com Gomercindo e os desafios de equilibrar dever, amor e expectativas sociais. Wagner utilizou sua experiência, técnica e talento para
dar densidade ao personagem, criando cenas que permanecem vivas na memória dos espectadores, mostrando que força e humanidade podem coexistir. Atualmente, aos 70 anos, Odilon Wagner continua em plena atividade artística, dedicando-se especialmente ao teatro, atuando e dirigindo peças. Demonstrando versatilidade, disciplina e paixão pela arte, Altino permanece como uma das interpretações mais importantes de sua carreira, consolidando Odilon Wagner como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, e sua capacidade de construir personagens complexos, realistas e impactantes garante que tanto o público quanto a crítica continuem admirando sua trajetória, evidenciando seu legado e sua contribuição duradoura à televisão, cinema e teatro do Brasil.